Já alfinetei a outra gola por cima, tá? E agora eu vou passar uma costura nela. No caso, eu prefiro começar aqui do meio da gola para a lateral. Depois eu retorno e faço para outra lateral, porque tudo que põe pressão, né, sobre o calcador, o tecido tende a crescer. Então, eu prefiro que ele cresça para as laterais. Então, aqui é uma costura muito delicada. Por quê? Porque você vai costurar sem ver o vivo por baixo. Por isso que esse calcador é interessante, porque, ó, na hora que eu passo o dedo aqui, ó, ele aqui, então, o que que acontece? Eu vou costurar ele sem ver ele, e esse vinco me ajuda a não deixar minha costura sair do lugar. Eu acho que um calcador que pode dar certo aqui nesse momento também é o calcador de zíper. Com a gola aqui já costurada, este é o avesso, aqui também é o avesso entretelado, e agora vamos desvirar essa gola. A gente vai precisar começar a assentar ela aqui, principalmente nesses cantos. Aqui agora a gente vai assentar essa costura no ferro. E tem um detalhe, se você estiver trabalhando com um cetim mais, no caso, mais clarinho, é possível que aqui por dentro você tenha que ainda fazer o acabamento, na overlock ou na zigue-zague. Isso aconteceu comigo quando eu usei um tecido mais claro. Como agora eu tô aqui com um tecido mais escuro, ele não tá mostrando pelo lado direito, né, o interno da peça. Aqui pelo lado de fora, se você quiser, pode também passar uma costurinha aqui, igual a gente fez na borda do bolso, né? Mas eu não gosto de passar aqui nessa parte da gola, nem da vira do abotamento, porque eu acho que esse aspecto fofinho acaba combinando mais para um pijama. Então, aqui já pelo direito, eu vou assentar essa costura para ela se encaixar melhor. A próxima etapa vai ser a colocação da gola. Então, eu estou aqui com a minha peça virada para o direito para cima. Eu juntei os dois ombros aqui e fiz uma marcação, que é essa que tá aparecendo aqui, para marcar o meio das minhas costas. Então, eu pego aqui agora a minha gola. Também fiz, aqui são aqueles piques que a gente tirou lá da modelagem, que é aquele pique de encontro do ombro. Mas aqui eu também juntei os dois lados da gola e fiz uma marcação aqui no meio da gola. Então, aqui agora, o que que eu faço? Eu vou juntar essa gola, pique com pique, aqui, e vou alfinetar. Aqui, esse pique branquinho aqui, que no meu caso eu marquei aqui da modelagem, ele tem que coincidir aqui, ó, com a costura do ombro. Eu junto os dois aqui, alfineto também. E aqui é onde eu falei pra vocês. Aqui terminou a nossa costura, né? Que é aquela costura aqui do nosso vivo, e aqui tem aquele pique do transpasse. Então, o que que acontece? Lembra que deixamos aquele pedacinho sobrando? Agora, nós vamos precisar esconder ele dentro da costura. Então, eu venho com a gola por cima dele e deixo ele assim pra fora. Depois eu já viro ele pelo direito pra vocês verem como ele fica. Ó, então eu venho até aqui, alfineto aqui também. E aqui eu vou alfinetar também na horizontal, porque, ó, na hora que virar aqui pra parte do direito, olha como vai ficar embutido essa parte do vivo aqui atrás da gola. E do outro lado aqui é a mesma coisa. O pique precisa coincidir com o seu ombro, tá? Então, a gente vai alfinetar desse lado também. E aqui desse lado, a mesma coisa. Vamos esconder esse restinho do vivo atrás da gola. Então, eu venho com a gola por cima e ele fica aqui um pouquinho pra fora, assim, como se estivesse saindo. E aqui eu alfineto também.
E vou alfinetar também aqui, pra mostrar aqui do direito. Ó, aí na hora que a gente for virar pelo direito, o vivo vai estar escondido atrás da gola. Eu vou fazer uma costura aqui, somente para firmar a gola, porque a costura realmente que a gente vai fazer de 1 centímetro é com o revel junto. Então, essa costura que você vai fazer agora aqui para fixar a gola, ela não precisa ter 1 centímetro. Você pode fazer só uma costurinha de meio centímetro para firmar essa gola no local certo, principalmente para você conseguir posicionar aqui o vivo também no local certo, que a costura de 1 centímetro a gente faz junto com o revel. Costurinha de meio centímetro, ó, aqui na parte do acabamento aqui, ó, ficou por dentro da gola e do outro lado também. Agora, a próxima parte vai ser fixar o revel para fazer todo o acabamento da peça, esconder as costuras aqui, né, do acabamento da gola e fazer o acabamento aqui nessa parte do vivo da vira do abotoamento. Como a gente faz? Ó, posicione o seu tecido com o lado direito para cima, volte a gola para dentro, assim. Aqui também tá do lado direito. E agora você vai pegar aqui o seu revel, já costurado pelo ombro, já feito o acabamento, e vai posicionar ele aqui sobre o pique da gola, que é do meio da camisa. Aqui faça a mesma coisa, junte os dois ombros e faça uma marcação para saber onde é o meio aqui do seu revel das costas. E direito do tecido, direito com direito, você vai posicionar pique sobre pique. E vai começar a alfinetar para poder fixar esse revel em toda a sua peça. Aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Ombro com ombro, eles têm que se encontrar. Aqui também você alfineta. E aqui, ó, é onde a gente vai fazer agora o acabamento do vivo. Então, você vai continuar a vir com ele pra cá. Vai fixar ele aqui também, veja, ó. Depois, se você quiser cortar esse pedacinho essa sobrinha aqui, tá? Mas ela acaba não incomodando, porque fica por dentro mesmo. E aqui, você vai posicionar o tecido em cima do vivo. Porque a gente agora vai fazer o acabamento dele. E aqui na lateral, mesma coisa, você vai ir alfinetando, porque você vai vir passando a costura aqui por cima do vivo. E essa costura é aquela costura em que você vai costurar e não vai estar vendo o vivo por baixo. Ele tá aqui, ó. Então, é onde você, né, precisa estar usando um calcador aí que te ajude a conseguir costurar, mesmo você não ver aonde tá o vivo embaixo, ó. Então, do outro lado é a mesma coisa. A única coisa que eu indico, novamente, comece a costurar do meio da gola para a lateral, do meio da gola para outra lateral. Depois que a gente finalizar essa costura, já iremos desvirar esse tecido. Assim que finalizar a costura aqui da parte do vivo, da vira do abotoamento, aqui da nossa gola, chegou a hora de desvirar esse tecido. Então, vamos ver aqui como ficou. Aqui, a gente vai dar uma parada aqui pra fazer essa curvinha ficar melhor, tá? Mas antes de fazer isso, eu prefiro conferir se eu não vou ter que arrumar alguma costura, alguma coisa que não tenha dado certo. E tem um detalhe também, se você tiver aí com um tecido mais claro, possivelmente você tenha que passar toda essa parte de acabamento aqui que você tá vendo na overlock ou no zigue-zague. Agora, se você tá num tecido escuro assim, igual eu, ele acaba não aparecendo. Então, agora a gente vai desvirar pra ver como ficou pelo lado direito. Ó. Aí, a gente vai assentar essa costura no ferro pra ela não ficar assim, né, tão enrugadinha, ó. E agora, do outro lado. Olha que coisinha mais linda. Aqui também, vamos assentar no ferro. Mas olha que bonitinho.
Tá ficando, já tá ganhando forma aí a nossa camisa, ó. Com revel, tá? Aí, assim, esse revel eu fiz o acabamento aqui, né? Essa parte aqui que vai ficar sem, né, fixar em nada. E o que eu uso aqui pra fixar esse revel é o bolsinho. Se você não fizer o bolsinho, não tem problema, o revel vai ficar mais solto dentro, né? Mas se você colocar o bolso, a gente, né, fixa aqui essa parte do revel aqui na hora de posicionar o bolso. Então, agora eu vou assentar essa costura no ferro. E aí, a próxima parte, a gola tá toda pronta, ó, como vocês podem ver, ó. Aqui a parte do revel interno, depois eu vou explicar pra vocês essa parte do revel. E agora a gente vai fazer a manga. Para colocação do vivo na barra da manga, exatamente o mesmo processo que a gente fez na colocação do vivo lá no bolso, tá? Que é quando você vira pelo avesso e a costura tá embutida. Aqui, nesse caso, o que tá escrito na modelagem lá, né, de barra da manga. A gente tira ela da modelagem assim, né, aqui. E você precisa apenas dobrar ela e vincar no ferro, tá? Aqui eu também já cortei um pedaço do vivo, que vai ser para colocar aqui na barra. Caso você esteja fazendo o modelo de manga longa, tanto infantil quanto o feminino, tá? O processo para colocação é o mesmo. A diferença é que aqui na barra, em vez de estar escrito barra da manga, é o punho da manga, no caso da manga longa. Assim que terminar a colocação do vivo na manga, você já pode fechar a manga aqui pelo lado do avesso com uma costurinha e fazer um acabamento na overlock ou na zigue-zague. Ó, como ficou pelo lado direito. Para a colocação da manga na nossa camisa, você vai precisar localizar aqui, né, a parte do avesso pra fora. E aí, você pega a sua manguinha. Aqui eu já tenho a marcação que a gente tem lá na modelagem de qual é a frente e qual é as costas da manga, tá? Então, aqui eu verifico se essa é a minha frente. Então, aqui é a minha frente, porque tem o vivo, né? E aqui eu vou, então, pegar bem na parte da cava, aqui na parte de baixo do braço, e vou pegar também aqui na manga. Eu coloco a manga por dentro da minha cava, a manga está pelo direito, e aqui, então, nós vamos coincidir as duas costuras debaixo do braço. Aqui, os dois lados direito estão se encontrando. Então, eu coloco um sobre o outro, para que a costura fique certo. E vou alfinetando para firmar essa manga no local certo. E faço isso em toda a circunferência da cava. Assim que você terminar de alfinetar toda a sua manga, você vai observar que aqui na cabeça da manga existe uma folguinha. Isso é, a sua manga está em torno de 1 a 1,5 centímetro maior do que a cava da sua camisa. É para que você, na cabeça da manga, possa ou embeber ou então fazer uma preguinha. No meu caso, eu optei em fazer uma preguinha. Antes de fazer a costura da minha cava, eu preciso fixar aqui também o meu revel das costas. Ela é fixada na cava da manga. Então, eu pego ele aqui, ó, vou virar ele aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é que a gente vai fixar junto na manga.
Então, eu só posiciono ele aqui pra saber qual que é o local certo que ele vai se encaixar. Mas aqui, ó, você já vai observar que as duas costuras do ombro vão se juntar. Então, aqui é a costura do ombro da minha camisa e aqui é a costura do ombro do meu revel. Então, eu vou juntar os dois aqui e aqui, então, é a posição certa para que você possa fixar também aqui o seu revel traseiro. Então, eu vou alfinetar ele junto na manga, para que no momento que eu fizer a costura, ele já vai ser fixado junto. Aqui com a nossa camisa praticamente pronta, na parte aqui do revel de dentro, aqui, tá? Pra não ficar levantando o revel, até mesmo, né, pra não ficar mostrando a parte da gola interna, você pode aqui adicionar uma etiquetinha, né, no caso do seu ateliê, alguma etiquetinha que você tenha. Fixando aqui, ele vai ficar preso, né, e não vai mais levantar. Falta ainda a gente fazer as colocações dos botõezinhos. E falta também a gente fazer aqui a parte da barra dele, que é o que eu vou fazer agora. E também a parte da colocação dos bolsos, caso o seu modelo tenha bolso. Então, aqui nessa parte da barra, a modelagem, ela já vai com 2 centímetros. Então, você tem aí duas opções. Você pode tirar um pouquinho na overlock, né, dar uma refilada para limpar aqui essa parte de baixo. E dobrar ele 1 centímetro para dentro, 1,5 centímetros para dentro e fazer a barra. Essa parte aqui do revel, eu simplesmente deixo ela junto aqui, viro ela aqui, ó, e faço o acabamento simples mesmo. Ou então, se você não tem overlock, né, você pode dar uma limpada aqui para tirar todos esses fios que possam estar aí soltos. E aí, você pode virar 1 mais 1, tá? Então, você vira aqui 1 centímetro, né? E no caso, depois, você vira mais 1 centímetro aqui, pra tá fazendo aí a costura da barra da sua camisa. Para fazer a preparação do bolso, para aplicar ele na camisa, você vai fazer o uso do molde chamado gabarito do bolso. Nesse caso, eu até passei esse molde para um papel mais grosso, porque eu acho mais fácil de utilizar ele ali na hora que eu estou com o ferro. Então, agora eu vou te mostrar como a gente faz para preparar o bolso para aplicar ele na camisa. Posiciona o gabarito dessa maneira, aqui em cima do bolso. Eu tô com o bolso pelo avesso para cima. Para que o papel não se movimente enquanto você estiver passando o ferro por aqui, posicione alguns alfinetes para que possa deixar ele mais firme. Então, você traz o tecido para dentro e vinque no ferro. Assim, faço o mesmo do outro lado. Assim. Aí, depois, você faz essa parte de baixo do bolso. Por fim, você feche as laterais. Com o bolso assim já vincado no ferro, fica mais fácil de aplicar ele na camisa. Caso você vá fazer a opção do bolso, tá? Esse é o momento aqui em que você vai aplicar ele. Eu já, né, vinquei no ferro com o gabarito. E como é um tecido muito fino, acaba que o alfinete cai com muita facilidade, eu preferi, assim que eu terminei, né, de passar ele no ferro, eu preferi fazer um alinhavo nos dois bolsinhos, ó. Então, agora, eu vou seguir aqui a minha marcação da minha modelagem. Marcação no tecido,
você precisa já ter feito lá naquele momento em que você cortou o tecido, porque é mais fácil, tá? Então, eu já tô aqui com as marcações, elas talvez não esteja aparecendo tão bem no vídeo, mas eu vou posicionar o bolso nessas marcações pra tá agora fazendo a fixação dele. É nesse momento que você precisa se atentar, porque você vai precisar prender o revel aqui de dentro, ó, o revel que tá solto, ó. Você vai prender ele junto aqui no bolso, né? Então, no momento em que você for fazer essa costura do bolso, o revel por baixo precisa estar bem certinho. Então, aqui agora eu vou fixar ele na camisa e vou fazer um novo alinhavo aqui firmando ele, porque como é um tecido escorregadio, na máquina com o alfinete não dá muito certo para colocar esse bolso. E aí eu vou fazer a costurinha aqui na lateral para fixar ele. Para finalizar aqui a nossa camisa do pijama, eu já prendi a barra aqui com alfinetes, vou passar uma costura e eu também vou fixar aqui a etiquetinha do ateliê para deixar esse revel das costas já fixado. E aí você vai fazer a parte da colocação dos botões. Aí é de gosto mesmo, né? Você pode estar usando os 3 botõezinhos, que aí é o mesmo... no caso, é a mesma marcação que já está no seu molde, que são os 3. Ou se você quiser colocar 4 botõezinhos também, de gosto mesmo. Nesse caso, o meu botão vai ser, na verdade, a casinha do botão vai ser feito aqui desse lado. Então, eu já fiz as marcações aqui com a posição que eu quero colocar eles. E eu inicio sempre do lado onde eu faço a casinha, para depois eu marcar, né? Porque aí eu utilizo a própria abertura da casinha para marcar a posição no botão corretamente. Para abrir aqui a casinha do botão, sem estragar o caseado, eu sempre faço uso assim, ó, de um alfinete, para que ele não ultrapasse, tá, o limite aqui que eu preciso abrir, ó. Aí, você não acaba não estragando, tá, o seu caseado, veja, ó. Opa, aqui, ó. Aqui, depois dos botões já posicionados, eu alinhavei a barra pra fazer a costurinha, tá? Então, aqui eu virei 1 mais 1. E também já alinhavei aqui, aonde vai ficar a etiquetinha do ateliê, né? Já pra deixar preso esse revel. A colocação do vivo no seu shorts é o mesmo processo que a gente já fez com a colocação no bolso e na barra da manga. Então, se você estiver fazendo a calça, por exemplo, é o mesmo processo também aí na parte da barra da calça. Aqui, o meu shorts já vem lá na modelagem identificado qual que é a minha frente e qual que é as minhas costas, porque esse shorts não tem costura na lateral. Então, aqui, vocês podem observar, ó, tem os piques lá na modelagem, esse aqui é a parte da frente, e aqui tem o pique, que é onde é o pique do elástico, que é onde a gente vai virar depois. E aqui, mesma coisa, ó, o pique do elástico, e aqui o C que eu coloquei, que é referente às costas. Então, eu já cortei uma tira de vivo aqui, em que eu vou estar utilizando para colocar aqui na barra do meu shorts, juntamente aqui com a minha barra do shorts, tá? Na qual a gente tira ela da modelagem cortada assim, né? E eu vou dobrá-la justamente aqui no meio e vou vincar ele no ferro para poder posicionar aqui sobre o vivo. Assim que você finalizar a colocação do vivo na barra do shorts, nós vamos fazer a união aqui na parte do shorts dessas duas curvas, que é a parte da frente do shorts e a parte das costas, aqui. Só você precisa respeitar aqui, frente com frente. Então, toda essa curva, você vai alfinetar até aqui embaixo, até nessa ponta aqui, ó. Toda essa curva você vai
costurar. E aqui na parte das costas é a mesma coisa. Vai fazer até aqui embaixo, até terminar aqui. Então, você vai fazer uma costura aqui de 1 centímetro e já vai também fazer o acabamento dele. Pode ser na overlock ou então na zigue-zague. Assim que finalizada a parte da costura aqui dessas duas partes da frente e das costas, você pode manter o seu tecido pelo avesso, porém agora você vai abrir ele assim. Porque agora a gente vai fazer a costura aqui. Então, antes de fazer essa costura do precisa já ter feito o acabamento aqui ou na overlock ou na zigue-zague. Então, aqui pra fazer a junção simples, é só você juntar aqui as duas costuras, elas vão se coincidir aqui uma sobre a outra. Aí, você fixa aqui com um alfinete. E a mesma coisa você vai fazer aqui na parte da perna aqui do vivo, ó. E desse lado também. É só fazer uma costurinha aqui, então, em todo esse pedaço aqui de 1 centímetro. E também fazer o acabamento aí ou na overlock ou na zigue-zague. O elástico que eu tenho aqui, ele é de 2 de largura. Pode ser de 1,5 também, não tem problema. Para distribuir o elástico nos seus shorts, você precisa aqui fazer o fechamento do elástico e você coloca ele aqui na parte da costura de trás dos shorts. Você junta os dois assim para marcar qual que seria a parte da frente do elástico e ele você vai fixar na parte da costura, na parte da frente dos shorts. Aqui na lateral é a mesma coisa. Então, você vai dividir os shorts, vai marcar aqui qual que é a lateral, seria, né? E a mesma coisa você faz com o elástico. E do outro lado também. Dessa maneira, no momento em que você costurar, você vai estar distribuindo ele proporcionalmente. Assim, ele vai ficar mais bonitinho. A próxima fase agora, ele pode ser tanto na reta quanto na overlock, tá? Que é a parte em que a gente vai costurar esticando ele, né? Então, você vai posicionar ele na máquina e você vai esticar ele para que o tecido chegue aí, o elástico chegue na largura aí que você marcou do seu tecido. Então, eu vou fazer essa costura na overlock, mas você pode fazer ela na reta, é o zigue-zague, né? Em que você vai passar justamente nessa parte aqui, exatamente aqui, ó, na qual você vai fazer a união da parte dos shorts aqui com o elástico. Para terminar aqui a parte do cos do nosso shorts, só falta então agora a gente fazer a costura zigue-zague aqui para tá prendendo esse elástico na parte de dentro aqui do nosso shorts. Então, eu tô com ele aqui, foi onde eu passei na overlock, né? E agora, então, eu só vou virar ele aqui pro avesso, né? Aqui é o avesso. E aí, eu vou fazer essa costura no zigue-zague aqui mesmo na minha máquina reta. Aqui na máquina, para fazer essa costura do elástico, você posiciona aqui, já, né, programado a sua máquina aí na costura zigue-zague. E você vai precisar sempre costurar esticando ele assim, ó. Como a gente já fez, né, a divisão dele, tudo certinho, então a gente só vai agora fixar ele, porém você vai fazer essa costura esticando o tecido. E para finalizar o nosso shorts, se for do seu agrado, você pode aqui adicionar um lacinho aqui no cos.